Olá, irmã, a paz seja contigo, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai ter mais um devocional e hoje eu vou falar sobre o caminho de Emaús. Então já pegue sua Bíblia e sente no seu sofá e vamos para mais um devocional, amém? Hoje a gente vai fazer uma viagem por vários livros da Bíblia, porque esse versículo de Emaús, ele se encaixa em muitos versículos, porque eles se completam, mas o nosso versículo base vai ser em Lucas 24, do 13 ao 14, amém? Bom, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre o que significa a palavra Emaús. Emaús significa riacho quente ou rios quentes. Bom, vamos para o primeiro contexto. Após a morte de Jesus, seus discípulos fugiram mais um homem chamado José de Arimateia. O homem extremamente honrado e um seguidor de Jesus, em segredo, teve a ousadia de pedir o corpo de Jesus a Pilatos, como era feito com todos os que eram crucificados. E essa parte vai se encontrar em Marcos 15, 43. Na época, quem era judeu tinha que ser enterrado, sepultado, com todas as leis da Judéia. José de Arimateia, ele foi até Pilatos, que era o governador da época, e aí ele foi pedir o corpo de Jesus, porque se Pilatos fosse enterrar Jesus, não ia ser através das leis. Então, um ponto que a gente vai colocar é isso. Marcos 15, 43. Chegou José de Arimateia, senador honrado que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Com certeza, Jesus seria jogado em uma vala, mas José de Arimateia garantiu que o sepultamento de Jesus seguisse as leis judaicas. Era contra a lei, igual eu falei para vocês, deixar um cadáver em sepulto durante a noite. Então ele cuidou para fazer tudo direitinho, igual a lei judaica falava, inclusive antes que o sábado começasse. Bom, esse versículo vai se encontrar em Marcos 15, 42 ao 47. Algumas mulheres, depois de tudo isso, viram onde Jesus estava sendo sepultado e voltaram para casa. E aí elas prepararam alguns perfumes e especiarias aromáticas para quando o sábado terminasse, pudessem cuidar do corpo de Jesus. As mulheres chegaram no túmulo para ver Jesus. E essa parte se encontra em Lucas 23, 56. Naquele momento, houve um grande terremoto e um anjo do Senhor removeu a pedra e se sentou sobre ela, porque caiu o anjo do céu, desceu um anjo no céu, e ele removeu a pedra que estava no sepulcro e ele se sentou sobre ela. Primeira observação, ele não removeu a pedra para que Jesus saísse dela. Ele removeu a pedra para que as mulheres pudessem entrar e visse que ali estava vazio. Ou seja, nesse momento o sepulcro já estava vazio. Mateus 28, do 1 ao 8, que é tudo que eu acabei de falar agora. Elas correram para dizer que Jesus estava vivo, mas os discípulos não acreditaram. Inclusive, Pedro e João correram até sepulcro porque estavam incrédulos do que tinham acabado de escutar e viram que realmente estava vazio. E isso vai falar em João 20, do 1 ao 10. Naquele mesmo dia, na sexta, 2 discípulos estavam indo ao povoado de Emaús, lugar desconhecido, mas que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Não estavam no maior acontecimento da história por estarem concentrados em seus próprios desapontamentos. Esses 2 discípulos, eles estavam desapontados por tudo aquilo que tinha acontecido, de Jesus ter sido morto. Então, naquele momento, eles foram para Emaús porque estavam muito desapontados e frustrados. Então, eles foram embora e não estavam no maior acontecimento da história, que foi a ressurreição de Cristo. Isso vai passar em Mateus 27, do 62 ao 66. Os discípulos custaram a crer que ele havia sido ressuscitado. Mas quem que eram esses 2 discípulos? Um deles é citado pelo nome de Cleopas.
Segundo Eusébio, era tio de Jesus e irmão de José. Eles no caminho conversavam sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar ao lado deles, mas eles não o reconheceram. E essa parte vai ser encontrada em Lucas 24, do 15 ao 16. Jesus perguntou sobre o que eles estavam conversando e o porquê que eles pareciam tristes, e começaram a falar sobre Jesus, Nazareno, o profeta que havia sido entregado à morte pelas mãos dos principais sacerdotes. E continuou falando sobre o quanto queria que Jesus tivesse levado a redenção a Israel, ou seja, resgatar Israel dos inimigos e do pecado. Isso tudo vai ser em Lucas 24, do 21 ao 24. Cleopas demonstrava a equivocada imagem de um Jesus militar e político. Jesus veio para redimir Israel, mas não politicamente. A redenção trazida por Jesus foi espiritual, redimindo Israel da escravidão e do pecado. A conversa prosseguiu, mas para as profecias antigas, demonstrando que o sofrimento de Cristo era necessário. Chegaram em uma casa, os discípulos e Jesus, e convidaram Jesus para comer com eles. E quando Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Sentados naquela mesa, eles reconheceram que estavam diante do Cristo ressuscitado. E isso vai passar em Lucas 24, do 30 ao 31. E a nossa última reflexão para a gente poder fechar é: por que os olhos deles estavam impedindo de verem Cristo ressuscitado? Bom, algumas opiniões pessoais sobre isso é que seu corpo estava modificado pela glorificação. E também eles estavam preocupados demais com tudo o que havia acontecido. De fato, é até mesmo possível pensar que estavam indo para Emaús por terem tido suas expectativas frustradas. Ao reconhecerem Jesus, voltaram imediatamente para Jerusalém e se encontraram com os outros e contaram tudo o que havia acontecido. A revelação de Cristo colocou de volta os 2 discípulos no caminho correto e alinhou novamente as expectativas e deixou seus corações queimando de amor. Fez com que os seus pés ardessem e corressem para contar aos outros. E um versículo para fechar. O servo de Deus não precisa de um lugar de fontes quentes, e sim da água viva que sai da fonte. E agora o versículo. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, que se encontra em Apocalipse 22:17. Que através dessa história linda possa te lembrar de voltar aos caminhos de Jesus, que muitas vezes você pode estar distante, mas que através desse versículo que eu acabei de te contar, os nossos olhos possam ser mantidos, focados em Cristo. E se você tem desejo disso acontecer, comece a clamar pela abertura dos seus olhos. Vamos fazer uma oração? Amém? Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa que esteja assistindo esse devocional e que o coração dela possa ser queimado pela sua presença, Senhor. Que os nossos dias possam ser feitos e dados para Ti. Em nome de Jesus, amém. E esse foi o devocional de hoje. A paz.